Olá, amigos, amigas, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Graça e se você acabou de aterrar agora aqui neste canal YouTube e que não o conhece, nós andamos a ler história. A época salazarista, a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava na época do Estado Novo. Andamos a ler uma coleção de livros que vai desde a queda da monarquia até à implantação da democracia com o 25 de abril de 1974. Portanto, nós estamos neste livro, que vai de 1926 a 1932, desculpem, e hoje nós vamos para uma série de vídeos com uma nova playlist que vai ter como título Salazar e a ditadura militar. Portanto, o que se passou nesta altura. Isto vai ser alguns vídeos, visto que este capítulo ainda é grande. E se vocês querem saber o que realmente se passou na época salazarista, vão acompanhando, porque estes livros foram escritos por historiadores. Muitos historiadores participaram nesta coleção do que é que foi realmente a época fascista em Portugal. Então nós hoje vamos para Salazar e a ditadura militar, a 28 de maio de 1926, em Braga. Tem início um golpe de Estado que, avançado do interior para a capital, põe fim à Primeira República. Os golpistas do 28 de maio de 1927 congregavam grupos de distintas identidades políticas e ideológicas, unidos pela vontade comum de pôr fim à hegemonia do Partido Democrático. Mas a ditadura militar que inauguraram é instável. Escassos 2 meses após o golpe, já rolaram as cabeças de 2 dos seus 3 máximos dirigentes. Por entre as fraturas entre os apoiantes da ditadura, vai emergindo a corrente conservadora católica que terá por campeão Oliveira Salazar. Portanto, estes vídeos que eu estou a fazer sobre Salazar e a ditadura militar foi escrito por Augusto de Sousa. E é no que ele escreveu que nós vamos fazer o vídeo sobre esta parte da nossa história portuguesa. Portanto, começa assim o que ele escreveu. Se a República, em 1910, foi proclamada em Lisboa e transmitida ao país pelo telégrafo a 28 de maio, é a desforra da província sobre a capital. A junta militar formara-se em Braga, em princípios do ano, na madrugada de 27 para 28 de maio. Começam a emanar de Braga, assinadas pelo general Gomes da Costa, em nome de uma junta de salvação pública. Proclamações ao país. Não quer a nação uma ditadura de políticos irresponsáveis, como tem sido até agora. Quer um governo forte, que tenha por missão salvar a pátria, que concentre em si todos os poderes, para, na hora própria, os restituir a uma verdadeira representação nacional. O plano militar consistia em conquistar o Porto, pela rendição ou pela adesão, e de Santarém, Mafra e Évora, marchar sobre Lisboa. Contava ainda com a adesão da Marinha, sob o comando de Mendes Cabeçadas. No próprio dia 28, tem a adesão das forças de Coimbra, entroncamento, Lamego, Mafra e Porto Alegre. No dia seguinte, adere a guarnição de Lisboa. No Porto, o general Sousa Dias, incapaz de reunir forças para resistirem, comunicava a adesão da 3ª Divisão do Exército. E em Évora, Carmona consegue que lhe seja entregue o comando da 4ª Região Militar, que lhe fora retirado na sequência de um famoso episódio ocorrido no ano anterior, e que merece referência pela sua importância. Funcionou como uma espécie de ensaio geral, do 28 de maio a 18 de abril de 1925, há uma tentativa de golpe militar dirigida pelos generais Sinel de Cordes e Raul Esteves.
O golpe é derrotado, mas quando começa o julgamento, o promotor de justiça, nomeado o general Oscar Fragoso Carmona, surpreendentemente faz a defesa dos réus. Como é que homens deste valor e desta envergadura se sentam no banco dos réus? É porque a pátria está doente, não dou outra explicação. E quando lá fora andam em liberdade os causadores dos males da pátria, eu vejo aqui oficiais deste valor no banco dos réus. O Tribunal Militar, composto por 7 generais, absolve os réus. O ECA é enorme no país, com debates acerados na empresa. É então que o governo de António Maria da Silva demite Carmona de comandante da 4ª Região Militar, Évora. Na noite de 29 para 30 de maio de 1926, é o governo de António Maria da Silva que se rende. E na madrugada do 30, capitula o Presidente da República, Bernardino Machado, convidando Mendes Cabeçada a formar governo. Na sua lenta marcha para Lisboa, Gomes da Costa detém-se em Coimbra, onde um lente de universidade relativamente obscura é sondado para o cargo de Ministro das Finanças. Este hesita, procura escusar-se, alegando motivos de saúde. Mas a 3 de junho surge a sua nomeação para o Ministério. No 4 de junho, Gomes da Costa está na Amadora, onde se empenha pessoalmente em convencer o Lente de Coimbra a aceitar a nomeação. Este recusa. E no dia 5 apanha o comboio para Coimbra. O seu nome, António de Oliveira Salazar. Finalmente, a 6 de junho, Gomes da Costa desfila triunfalmente pelas ruas de Lisboa, à frente das suas tropas, montando num cavalo branco. O golpe triunfa em todo o país. Amigos, este é o primeiro vídeo, a introdução do que é que realmente... já falei aqui nos vídeos anteriores que vocês podem ver nas outras playlists que estão relacionadas com este livro sobre o golpe de maio de 1926, que fez com que António de Oliveira Salazar viesse dirigir o Ministério das Finanças e, de seguida, ter implantado uma ditadura fascista em Portugal que durou quase 50 anos e da qual eu ainda nasci nela. Portanto, vão continuando. Amanhã nós vamos continuar com mais vídeos sobre esta Salazar e a ditadura militar, escrito por Augusto de Sousa. E eu vou acabar aqui com 2 fotografias que vêm aqui nas páginas 54 e 55 deste livro. A Ascensão de Salazar ao Poder, 1926-1932, o que se contava e o que se ocultava na época do Estado Novo. Portanto, essa fotografia pequenina que vai aí aparecer em cima é o general Gomes. O general Gomes da Costa assume a liderança da Junta de Salvação Pública, propondo a formação de um governo forte. E a outra fotografia que aparece na página 55, a famosa foto que reúne os triunfadores do 28 de maio, Gomes da Costa, Oscar Carmona e Mendes Cabeçadas com os ministros civis chegados de Coimbra, Salazar, Mendes dos Remédios e Manuel Rodrigues. Vou terminar este vídeo por hoje, amigos. Espero que vocês queiram saber o que é que se passou realmente na época salazarista, porque muita gente diz não importa aqui sobre o que foi realmente a época salazarista. Neste vídeo vocês vão saber, neste canal vocês vão saber verdadeiramente como foi a época salazarista, escrita por historiadores portugueses que investigaram para poderem escrever para uma coleção sobre a época salazarista. Eu desejo um bom domingo para vocês, espero que vocês tenham um bocadinho melhor tempo do que eu, porque eu onde estou praticamente ainda não houve verão este ano, estamos assim com uns dias um bocadinho xoxos. Um beijinho para vocês, bom domingo, até amanhã, bye bye.